pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde especial. E a palavra de Deus diz no versículo 1 Pedro 5:8, presta atenção, nosso tema hoje é os inimigos do cristão. Nós vamos falar sobre os 3 inimigos do cristão. E a palavra de Deus diz: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Principalmente o versículo 8, sede sensatos, vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então nós vamos falar sobre isso. Quais são os inimigos do cristão? E antes de nós começarmos, um convite para você: entre no nosso site, pastorgiovanni.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá nós temos cursos online, áudio, vídeo, todo o nosso material em artigos, escritos, bastante coisa para abençoar você. E vamos lá, em nome de Jesus. Quais são os inimigos do cristão? O cristão enfrenta continuamente o mundo, a carne e o diabo. Nós vamos falar sobre esses 3 inimigos do verdadeiro cristão. Primeiro, o mundo. Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do cosmos, desse sistema mundial anticristão. Nós já falamos um pouquinho sobre o cristão e o pecado em vídeos anteriores. E agora também falamos muitas características sobre Satanás, o ministério de Satanás, a pessoa de Satanás, a criação de Satanás, a existência de Satanás. Você pode encontrar também aqui no nosso site. Mas nós vamos discutir aqui sobre a questão do mundo, a sua descrição. O que a Bíblia Sagrada diz acerca do mundo? Satanás é o cabeça desse mundo contrário a Deus e a força que o controla. Ou seja, quem está por detrás desse mundo sem Deus é Satanás. A sua principal característica é a falsificação, o engano, pois Satanás utilizará todas as táticas disponíveis para derrotar o cristão. Por isso mesmo, muitas vezes, as questões dúbias, ali de dúvidas, são as mais difíceis de discernir e de decidir com relação às coisas da vida. Então tome cuidado com as falsificações, com o engodo, com o engano de Satanás. Ele usa todo esse mundo criado, contrário aos valores e os princípios da palavra de Deus, contra o verdadeiro cristão. Qual é a nossa defesa com relação ao mundo, o primeiro inimigo do cristão? Muitas coisas servem como defesa para mim e para você contra as falsificações desse mundo contrário a Deus. Primeiro, a armadura de Deus, descrita lá em Efésios 6, de 13 a 18. Outra arma importante de defesa do cristão é o conhecimento das estratégias de Satanás. Como é que Satanás age? Como é que ele opera? Quais são as suas estratégias contra o cristão? Paulo afirma isso em 2 Coríntios 2:11. Outra coisa muito importante é vivermos uma vida sóbria e vigilante diante de Deus e diante dos homens. Está lá em 1 Pedro 5:8, menciona isso. E talvez a fé devesse ser colocada como um dos primeiros da nossa lista, sem dúvida nenhuma. É a defesa do cristão. É a maior defesa do cristão, é a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, conforme João afirma lá em 1 João 5, de 4 a 5. Ou seja, a fé nos identifica com a obra de Cristo na cruz do Calvário. E uma vez que todo cristão possui essa fé, obviamente ele tem uma defesa adequada contra o mundo contrário a Deus. Mas esse tipo de fé precisa ser constantemente exercitada, Precisamos exercitar a nossa fé para que possamos alcançar a vitória diante de Deus e contra o nosso inimigo, o mundo sem Deus, governado por Satanás. O nosso segundo inimigo é a carne, a carnalidade. Que conceito tem a carne na Bíblia? A carne, querido, a carne é aquele princípio do pecado que está em cada um de nós. Alguns equivalem à natureza pecaminosa, quando se refere à palavra carne. A carne produz obras da carne, está lá em Gálatas 5,19, e é caracterizada por paixões e concupiscências, desejos desenfreados. A nossa carnalidade quer ter
desejos sem freio, uma vida sem limite, é o que diz 1 João 2,16. A carne também pode escravizar o cristão que não se deixa governar pelo Espírito Santo. É o que fala Romanos 7,25 sobre essa escravidão da carne na vida do cristão. E não há nada de bom nela. A nossa carnalidade não tem nada de bom, é o que diz o versículo 18 de Romanos 7. Pois a presença da nova vida em Cristo faz com que tudo que está associado com a carne seja velho, seja inútil na nossa vida. E isso inclui as coisas visivelmente malignas, onde por detrás está Satanás. Bem como também as questões amorais, e algumas podem até aparentar serem boas em si mesmas, mas não são. São carnais, são contrárias à natureza divina de Deus, e nós temos que lutar contra elas. Quem anda na carne não pode agradar a Deus, porque são obras da carne, são contrárias à vida do Espírito em Deus, tá bom? Como é que nós podemos controlar a carne? Como é que nós podemos lidar com a carne? A carne, querido, só pode ser controlada quando nos identificamos continuamente com a nossa crucificação com Cristo. A tua carne, a minha carne precisa ir para a cruz. A Bíblia diz que nós já crucificamos a nossa carne, ou seja, fomos separados do seu domínio, do seu poder, ao nos associarmos com a morte de Cristo pelo pecado. É o que diz Gálatas 5:24, e Romanos 6 também fala, quando ensina ali sobre o batismo. Então podemos experimentar sim uma vida vitoriosa, não pela erradicação da carne, né? Porque a carne vai estar em toda a nossa vida aqui terrena, mas quando andamos na dependência, no governo e na direção do Espírito Santo para controlá-la. Quanto mais tu tiver do Espírito Santo, menos carne estará na tua vida. E você é um crente espiritual ou um cristão carnal? Quem é você? É a pergunta que fica no ar. E o terceiro inimigo do crente, é claro, é o mais famoso deles, o diabo, né? Quando nós falamos um pouquinho sobre ele em outros vídeos, né, nós temos alguns lembretes que nós queremos deixar aqui para você. Primeiro, a estratégia do diabo é planejada. Satanás estabelece métodos, ele utiliza estratégias e toda a sua sagacidade de criatura sobre-humana para aprisionar, lesar e enganar o cristão. Então tome cuidado com o inimigo das nossas almas, o diabo. Nós não precisamos ter medo dele, mas temos que cuidar da nossa vida no sentido de não nos envolvermos em suas estratégias, né, nas suas ciladas, nas suas tentações, e assim vai. 2 Coríntios 2:11 menciona isso, e Efésios 6:11, por isso que nós precisamos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Nós também entendemos, quando falamos sobre o diabo, que a sua estratégia é a persistência. Além da sua estratégia ser planejada, a sua estratégia também é a persistência. Ele persegue continuamente o cristão, esperando o momento certo para atacar. Ele sabe quais são os nossos pontos de debilidade, de fragilidade, e ele espera o momento exato para nos atacar. É o que diz 1 Pedro 5:8, o texto-chave que nós lemos no início desse vídeo. Sua estratégia também é poderosa. Poderosa sim, porque ele tem determinado poder. O cristão deve lutar e combater diretamente contra Satanás e nunca subestimar o seu poder. Aprenda isso. Nunca subestime, nunca zombe de Satanás, nunca ache que Satanás é pequenininho. Não, ele é um ser sobre-humano, tem poder sim, mas é claro, nós que estamos em Cristo temos mais poder, mais autoridade. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo sem Deus, Satanás e seus demônios. É o que diz Efésios 6:12, 1 João 4:4 e Judas 9 menciona sobre esse fato, ok? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Esperamos de alguma maneira trazer luz aqui para você sobre os 3 inimigos do cristão. Quais são os inimigos do cristão? Nós aprendemos sobre o mundo, o cosmos sem Deus, todo esse sistema mundial formado pela educação, mídia, sociedade, política, todos esses fatores contrários à palavra de Deus, governados, subjugados e tiranizados pelo inimigo das nossas almas, o diabo.
Depois falamos sobre a carne, a natureza pecaminosa, caída, adâmica, que todos nós temos dentro de nós e que só seremos libertos no dia que morremos ou no dia que formos arrebatados, se estivermos vivos na volta do Senhor Jesus. É uma luta constante, precisamos crucificar a carne e viver a vida governada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, falando sobre o diabo, ele anda ao nosso derredor, não subestime o seu poder, porque o diabo tem poder, ele é um enganador, mestre com especialização há mais de 6.000 anos, de enganar, lesar e derrubar os seres humanos. A sua estratégia é planejada, a estratégia dele é persistente, ele vai teimar, ele vai esperar o momento certo para tentar te derrubar, te destruir, mas para a glória de Deus, em Cristo Jesus, seremos mais do que vencedores. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E aqui vamos continuar estudando teologia, estudando a palavra de Deus, estudando vários assuntos acerca da palavra do nosso Senhor. Espero de alguma maneira ter sido bênção na sua vida, na edificação, no seu crescimento. Que a glória e a paz de Deus venha sobre você, o shalom de Deus, a paz que prospera. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida, e lá tem todas as nossas mídias em áudio, vídeos, cursos, material valioso. E se você também quiser semear, abençoar a nossa vida, o nosso ministério, ali tem como você pode fazer isso também. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, beijo do pastor Giovanni. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.